dia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos colegas e amigos administradores do Estado da Bahia pela oportunidade de poder estar novamente nessa terra, que é uma terra que não apenas os nordestinos, como eu, temos orgulho e admiração, mas também todo o Brasil, pela sua história política, pela sua história econômica, pela sua história social e também pela característica do seu povo, que é uma característica que representa bem o espírito da nossa nação. Não espero cansá-los de assuntos com os quais vocês estão habitualmente acostumados a lidar. Nada do que apresentaremos talvez seja grandes novidades, mas eu acredito que a função de uma pessoa que vem fazer uma palestra, vem participar de um evento, é provocar reflexões, provocar atitudes. E eu sou de uma geração em que o nosso país tinha uma conduta, um comportamento, e isso também era do nosso próprio povo, de que era um país pequeno, um país acanhado, um país que não tinha oportunidade, um país que ficava à mercê dos grandes países, das grandes nações. E eu vou fazer aqui um pequeno passeio em alguns momentos da história do Brasil, depois algumas questões de ordem do empreendedorismo por necessidade ou por oportunidade. Em seguida entramos um pouco em alguma estratégia que o país está pensando, e interessante seria, logo após a nossa apresentação, fazermos um debate, estarmos aqui interagindo e discutindo um pouco sobre isso. Há uma divulgação muito forte e há dados, indicadores e caminhos que sinalizam que o nosso país já está no patamar da 7ª economia do planeta, caminhando a passos largos, de uma maneira bastante acelerada, para ser a 5ª economia do planeta. Naquele bloco tem Brasil, Rússia, Índia, África do Sul. O Brasil tem se destacado em relação ao avanço em setores econômicos e sociais. E também pela característica que se caminha negócio, que se caminha estilo de vida, qualidade de vida e as condições geográficas do nosso país, há uma forte tendência de que nós seremos, nos próximos 20, 30 anos, uma economia bastante significativa e que vai exercer um papel de liderança muito forte no mundo. Então aqui, como eu falei, nós começamos ali pelo Brasil colônia, Brasil imperial. Existia uma relação muito de dependência da colônia. O Brasil era uma coisa que foi esquecida durante muito tempo, até o momento em que, por uma circunstância de guerra, de necessidade de se preservar o poder existente em Portugal, se procurou transferir para o Brasil e, com isso, o país começa então a ser construído e ser organizado. É interessante a gente lembrar que nos nossos 500 e poucos anos de história, o Brasil teve pouco mais de 50 anos de democracia plena. E nesse período de democracia plena, apenas 3 presidentes sucederam o anterior em um processo, vamos dizer assim, regular e tranquilo de democracia. Foi de Jânio Quadros, que substituiu Juscelino, deu no que deu depois, processo de ditadura, Fernando Henrique Cardoso, que passou para o presidente Lula, e agora Lula que passou para ele. Então nós somos, em termos de democracia, um país ainda embrionário, um país ainda criança, começando a dar passo para se consolidar e organizar. Mas graças a Deus, aí nos últimos 20, 25 anos, a gente tem conseguido uma tranquilidade nesse aspecto democrático que é fundamental para você pensar numa nação empreendedora, numa nação que pensa em uma melhoria para todo o seu povo. Nesse período existia uma característica muito forte, onde você tinha a elite, que tinha o domínio sobre o restante do país, na sua grande maioria. Isso não gerava uma possibilidade de você fazer uma boa redistribuição de renda e que levava o país a ter graves problemas sociais, e isso, no decorrer de toda a nossa história, vai se repetir. Depois vem um período que é uma política setorizada entre a política de café com leite. Você tem São Paulo e Minas fazendo aquela troca natural de direção, de governo, e aquilo
existia um certo acordo que também inibia a possibilidade de um país ter uma participação mais efetiva de seu povo. Avançamos um pouco em relação a um período em que o presidente Getúlio Vargas conseguiu empreender algumas coisas no campo de gestão, no campo de processo de desenvolvimento, de organização de Estado, mas também existia um período muito forte, existia uma ditadura colocada, em que você começava a ter um planejamento, mas você trabalhava também ainda num regime muito centralizador, que não agradava e que não gerava condições para isso. Juscelino Kubitschek é um presidente que teve uma característica já nesse viés de empreendedorismo, de pensar um país maior, um país que pudesse oferecer condições de ser visto pelo mundo, e isso fez com que o Brasil ganhasse um período de crescimento bastante acelerado, mas por faltar ainda algumas condições demográficas, algumas condições sociais, naturalmente foi um voo pequeno, que o pessoal considera voo de galinha, que ele deixa, quando você alcança um determinado ponto, os fatores que levaram àquele crescimento em termos de financiamento e crédito, gera um caos muito forte na economia. Caracterizou pela construção de Brasília, que era um sonho já ainda previsto quando o Brasil era colônia, império, mas ele consolida isso, faz com que o país saia um pouco do litoral, entre para o seu interior, e isso provoca mudanças bastante fortes, porque o Brasil começa a entrar numa fase em que ele sai de um país rural para um país urbano. Se nós pegarmos aqui nessa sala, nesse auditório, com certeza absoluta, a segunda ou terceira geração nossa, essas são gerações que são de pessoas que tinham as suas atividades ligadas na área do campo, na área rural. E mudar de uma economia rural para uma economia urbana provoca uma mudança muito forte. Você tem que preparar a mão de obra, trabalhar a mão de obra, organizar, viver em cidade, que você muitas vezes trabalhava no próprio local que você morava no campo. Isso faz uma mudança, como foi colocado aqui pela colega administradora, dificuldade com relação à mobilidade, e um conjunto de coisas que você tem que organizar. E aí, esse avanço foi tão rápido que as nossas cidades elas não conseguiram efetivamente se organizarem para poder oferecer uma condição de vida tranquila, com qualidade, e todos nós aqui temos a experiência e sabemos o quanto que nós gastamos de tempo, às vezes, para se deslocar da nossa casa para o local de trabalho. Aí há necessidade de se pensar numa mudança cultural. Nós vamos precisar continuar a trabalhar da maneira como nós estamos trabalhando, ou podemos trabalhar de forma diferenciada? As empresas podem pensar em regimes diferenciados de trabalhador. Há necessidade da gente ainda representar o status tendo um carro, indo trabalhar com o carro, de preferência um para cada filho, um para a esposa, um para o próprio chefe de família, ou isso vai gerar uma situação em que você não conseguirá dar prosseguimento a isso? Tivemos um momento aí um pouco complicado, que foi a ruptura do regime democrático, o processo de ditadura, que, por um lado, foi ruim em termos de você cortar a liberdade, trabalhar isso, mas em compensação se avançou muito em termos de planos de desenvolvimento. Quer queira, quer não queira, os militares contribuíram, criando uma cultura de planejamento de médio e longo prazo, trabalhando em organizações, num processo que você tinha planos de metas, planos de desenvolvimento, que algumas tiveram certo sucesso, mas sem ter um processo natural de democracia, natural de representação e um processo forte de manutenção do poder depois pela força e não pela competência. Eu fui criança em Brasília e morei muito tempo lá. Era comum você chegar no ministério, você tinha lá o general chefiando uma coisa, o coronel, um outro setor, o capitão outro, exercendo funções na própria administração civil, no próprio poder público, que isso também, de uma maneira ou de outra, cria o laço do poder, o laço de quem está no poder, querendo ampliar, e isso não é positivo para um país que quer se tornar uma quinta economia. Depois veio o processo da redemocratização, onde sonhos de gerações foram colocados em praça, foi construída uma Constituição nesse clima de vontade, de liberdade, de ampla recuperação do direito do povo, mas aí a Constituição também ela tem alguns aspectos de utopia, como o Ibrahim colocou e outros colocaram, criaram alguns segmentos da necessidade de um controle
na área pública, na administração pública, em que você, de vez por outra, está engessando, está criando dificuldade do programa, do plano, do projeto para frente, porque ao tentar fazer uma transparência muito grande, muito forte, você também está criando alguns contratempos de atraso, de complicação para isso. E numa sociedade que você precisa ter velocidade, precisa ter rapidez, especialmente a administração pública, em alguns aspectos, ainda está deixando muito a desejar, infelizmente. Bem, a Constituição que eu falei, e depois, nisso, na Constituição, volta a exercitar a sua participação, a necessidade de ouvir liderança, trabalhar, os conflitos de interesses naturais que existem entre trabalhadores, patrão, governo, tudo isso, e vai fazendo com que a sociedade está moldando e a gente chegue numa proposta de gestão social, de uma administração com o cidadão, com a cidadania sendo respeitada, sendo trabalhada, e porque eu sou uma pessoa otimista e quero colocar isso em alguns aspectos que nós vamos apresentar. Porque nós agora conseguimos passar um bom período de segurança democrática. A sucessão de governantes, ela tem aí seus problemas de liderança, de carisma, tudo isso, mas já o país está avançando, está trabalhando, e isso é bom, porque você sai um pouco daquele calor da emoção única e exclusiva de processos eleitorais. E aqui, um pouco sobre empreendedorismo, eu gosto de usar essas tiras, porque sempre tem algumas passagens, algumas chamadas interessantes, porque, veja bem, se nós estamos falando do país alcançar a quinta economia do planeta, esse espaço, ele precisa ter com que a gente tenha conduta e comportamento de empreendedores. Não apenas o empreendedor que quer abrir o seu negócio, ter uma pequena empresa, fazer com que a sua empresa alcance mercado e tenha sustentabilidade econômica e financeira, mas também atitudes, seja numa atuação dentro de um conselho regional de administração, seja como um professor que atua numa instituição, um coordenador de curso. Eu fui coordenador de curso há muito tempo, e a importância que um coordenador de curso tem para que o seu curso seja um curso que trabalhe com motivação para os alunos, que tenha temas. Então, o Brasil, foi publicado na segunda-feira, a nova pesquisa que trabalha a avaliação do empreendedorismo das nações no mundo inteiro. O Brasil está com a melhor avaliação do G20 e, graças a Deus, avançamos daquele empreendedorismo por necessidade para empreendedorismo por oportunidade. A por necessidade caracteriza básica é assim: estou trabalhando, não estou satisfeito, fui desempregado, vou montar ali meu churrasquinho, meu negocinho tal, para poder uma necessidade de sobrevivência econômica. Por oportunidade não, é aquela pessoa que chega num estádio de futebol, num barzinho maravilhoso, senta no cimento, porque poderia ter uma almofadazinha e enxerga uma oportunidade de estar vendendo, então está pensando numa empresa. Então, a oportunidade, o empreendedorismo por oportunidade, ele é melhor porque você se organiza e você enxerga aquilo que é uma habilidade, uma atitude do empreendedor. Você consegue enxergar oportunidades e não você entra muitas vezes só por necessidade e não consegue isso. Então aí está explicado um pouquinho daquela entusiasmo, daquela coisa toda, mas na verdade é uma pessoa que está desesperada e não está preparada. Aí tem outra aqui, né, que esse é aquele bate-papo comum, em cafezinho, em repartições públicas, em qualquer local, a pessoa com aquela vontade de largar o emprego para ter seu negócio, não sabe o tamanho da bronca que ele vai ter.